Fala galera do Marista, beleza? Professor Álvaro Maio aqui falando com vocês. Como vocês sabem, eu tive um probleminha, precisei ficar ausente, mas eu quis gravar esses vídeos para vocês, tá bom? Espero que esteja tudo bem com vocês, que esteja tudo bem e que vocês possam, curtir aí esse vídeo, tá bom? Bem, esse vídeo que eu vou fazer para vocês agora, que eu estou fazendo, ele tem por objetivo falar de um dos temas que mais cai na prova de sociologia, certo? Que é não só de sociologia, como também de filosofia, porque muitas das vezes esse tema ele acaba caindo com autores da filosofia, como o caso, por exemplo, de Montesquieu, o caso, por exemplo, de Maquiavel e outros autores, no caso, que falam, Aristóteles, que falam, no caso, por exemplo, de cidadania, tá bom? Quando a gente fala, por exemplo, de cidadania e de democracia, nós temos que entender que tanto cidadania quanto democracia, elas têm um momento de surgimento, história e características. Então, por exemplo, um conceito muito simples, pessoal, de cidadania é o conjunto de direitos e deveres que um determinado cidadão tem em um determinado espaço, beleza? A cidadania, veja, a cidadania, ela vem da palavra cidadão. Cidadão é aquele que preza e zela pelo bem público, dentro do espaço público. Veja, todo o conceito de cidadania, e também logicamente de democracia, mas todo o conceito de cidadania é construído na Grécia clássica, tá? Dentro de uma perspectiva da coletividade, beleza? De você participar, zelar pela coletividade. Então, o cidadão é aquele que tem direitos e deveres, A cidadania é o ato, é a ação de você zelar pelo bem público, tá? Bem, quando a gente fala, por exemplo, de cidadania na antiguidade, a gente tem que lembrar que você não deve confundir cidadania com democracia em Atenas, tá certo? Porque assim, todas as polis tinham cidadãos, e aí é um conceito bem interessante da cidadania antiga, é que a cidadania na antiguidade, ela é restritiva, É só você lembrar, por exemplo, também de Roma, Os únicos cidadãos na monarquia romana, eram os patrícios, entendeu? Então ela na antiguidade ela é restritiva, tá certo? Em todas as polis, inclusive aquelas polis que se organizam através da oligarquia, é o caso, por exemplo, de Esparta, a cidadania ela é restritiva, certo? Em Atenas ocorreu o avanço da cidadania pelo desenvolvimento da democracia, e aí no evoluir da democracia em Atenas, a cidadania acabou sendo uma cidadania mais ampla. Podemos dizer que ela foi houve uma inclusão de cidadãos em Atenas, uma vez que homens maiores de idade, livres e atenienses podem ser cidadãos, certo? Isso houve uma ampliação muito grande naquela época de cidadania. Veja, você pode dizer que a cidadania em Atenas ela é restritiva, porque, por exemplo, ela restringe pessoas, ela não deixa a maioria participar, então ela é restritiva. Mas você tem que entender que naquele momento histórico ela é inclusiva, Você tem uma ampliação gigantesca da cidadania. Você deve lembrar que a perspectiva da cidadania em Atenas, ela está ligada basicamente a 3 nomes, beleza? 3 nomes dentro da evolução da cidadania em Atenas, tá? E essa parte ela aparece em prova, tá certo? Nós temos então quem? Nós temos Solon, beleza? O grande Solon, um dos legisladores, Lembra dos legisladores Drácula e Solon, O Solon ele é interessante por quê? Porque ele ampliou a cidadania dentro do critério censitário, correto? Ele ampliou a cidadania dentro do critério censitário. Nós vamos ter o Clístenes, que é considerado o pai da democracia, ele que constrói essa ideia de que o cidadão ele é aquele que é ateniense, aquele que é livre, aquele que é homem, aquele que é maior de idade. Isso amplia muito a democracia no mundo antigo, certo? E o auge da democracia em Atenas no século de ouro, Péricles,
Péricles é aquele que começa, por exemplo, a estabelecer pagamento, né, para que as pessoas mais humildes pudessem participar, no caso da democracia antiga, beleza? Visto que você imagina, olha, qualquer homem maior de idade, livre, ateniense, ele é cidadão e pode exercer, no caso, aí a gente já está falando de democracia, né? Ele pode exercer a sua cidadania dentro da ágora, que é o espaço público para o debate, onde esse cidadão utiliza de sua retórica e de sua oratória para propor leis, para votar leis, para ser contra determinadas leis, né? Certo? Propor ações do Estado. Só que, veja, os cargos públicos não eram pagos, entendeu? Então, a pessoa comum, o homem comum, ele precisava trabalhar para sustentar a família. Daí a importância de Péricles, né? Quando ele começa a pagar, né, isso faz com que o homem comum ele possa participar, beleza? Tá? Então lembra, tá bom, gente? O Solon, o critério censitário, o Péricles, o pai da democracia, quando ele constrói a ideia, né, de que o homem livre, né, ateniense maior de idade é o cidadão, e o Péricles, aquele que estabelece o pagamento para o exercício da política, né? E aí isso gera, no caso, uma ampliação, né, gigantesca da quantidade de pessoas que participam do debate. Bem, galerinha, quando a gente fala de democracia, a democracia ela tem essa evolução, né? A democracia, ela na antiguidade, ela passa por esse processo que a gente estava discutindo, beleza? Quando você tem a Idade Média, como as relações elas começam a se transformar em relações de interdependência de homem para homem, porque o Estado ele vai se esfacelar, né? Devido também ao esfacelamento das relações comerciais, e você vai ter relações mais de autossuficiência. Então a tendência da democracia e da cidadania é, no caso, diminuir bastante, beleza? Isso vai voltar quando? Isso vai voltar ali, no caso, na modernidade, né? Inglaterra, revoluções inglesas do século XVII, Revolução Francesa, revoluções burguesas, no caso do século XVIII, Revolução Americana, né? Revolução Francesa, certo? E todas as outras grandes revoluções que se estabeleceram. A democracia, então, ela vai se dividir. A democracia, né? Governo do povo, o povo participando do debate público, né? Nós temos autores que colocam a democracia num sentido mais simples, num sentido mais legal, né? Que é ali a ideia do governo de representantes do povo escolhido por eleições através da maioria, né? Isso é uma democracia mais legal, mais simples, enquanto nós temos aquela ideia da democracia ampla, né? Nessa democracia ampla você tem a ideia de representatividade, ou seja, o povo ele tem representantes, certo? Mas também você tem a ideia da participação direta através, no caso, de partidos políticos, movimentos sociais diversos, fiscalização, né? Participação através de instâncias do próprio Estado, né? A gente pode citar aqui, me desculpem, a gente pode citar aqui os conselhos estaduais e municipais, né? Conselho Estadual de Educação, Conselho Municipal de Educação, né? Os conselhos que falam sobre o orçamento das pequenas, médias e grandes cidades, onde o cidadão ele pode participar. Desculpa, gente. E hoje a gente tem uma instância muito grande de participação, que é a própria internet, beleza? Então nós teríamos essas democracias, a democracia direta, né? A democracia direta. Quando a gente fala em democracia direta, a gente pensa logo lá em Atenas, na Grécia Antiga, né? Porque o cidadão ele é um político, beleza? Ele é um político. Ele pode propor a lei, ele pode ser contra a lei, ele pode votar uma moção de guerra, entendeu? Então ele é um político que tem ação direta, né? Sobre a política. E a gente pensa justamente na democracia indireta, que é a nossa. Essa democracia indireta também conhecida como a democracia representativa, né? Todos nós somos seres políticos. Veja bem, todos nós somos seres políticos. Mas existem os políticos profissionais, né? Existem os políticos profissionais que são eleitos para representar os cidadãos em instituições políticas do Estado.
É o caso da Câmara dos Deputados, é o caso do Senado, é o caso, por exemplo, do Poder Executivo, do Executivo Municipal, a Prefeitura, o Executivo Estadual, o Governo do Estado e o Executivo Federal, né, com relação ao presidente. Então, vocês devem, no caso, entender que tanto a ideia de cidadania quanto a ideia de democracia, ela perpassa também ao longo da história pela perspectiva legal, beleza? Na nossa democracia, que é uma construção da modernidade, né, você deve lembrar que você está tendo ali uma transição. Você está tendo uma transição da Idade Média para a modernidade, beleza? Dentro da modernidade, há a construção de um viés absolutista, né, e a transição do absolutismo ainda no final da modernidade, né, no século XVII, por exemplo, na Inglaterra, para regimes representativos constitucionais. Então, a ideia de que o poder, ele reside na lei, beleza? O poder, ele reside na lei. Mas olha que coisa interessante que essa transição da modernidade para a contemporaneidade dá para a gente também, gente. Não é apenas o poder que era absoluto do rei e que agora ele é constitucional. E aí você entende, né? Cidadão é aquele que tem o quê? Direitos, mas ele também tem o quê, gente? Deveres. Então ele deve respeitar o outro, o direito do outro. Mas não é apenas o poder que reside na lei, mas a liberdade, beleza? E aí a palavra muito forte, né? Porque nós estamos falando de iluminismo, né? A liberdade, ela também reside na lei. Eu sou livre para fazer aquilo que a lei permite, correto? Eu sou livre para fazer aquilo que a lei permite. Ok, pessoal? Belezinha? E aí uma coisa, gente, que é importante também para a gente que, né, faz o vestibular nesse momento, que é entender que ao longo da história o homem ele foi adquirindo direitos, né? Vários direitos. 3 eles são primordiais, né? Os direitos políticos, né? Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis, eles estão ali no ímpeto da Revolução Francesa, né? Os direitos civis, beleza? É o direito que o indivíduo tem dentro da sua ideia de liberdade, beleza? Esse direito, né, que o cidadão tem, que está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa. A gente deve lembrar que essa declaração, na realidade, ela está muito ligada, 13 anos antes, à Revolução Americana de 1776, tá, gente? A Declaração Universal dos Direitos dos Colonos e Cidadãos Norte-Americanos, certo? Então, esse direito, por exemplo, civil, tá? Que aí a gente bate muito na tecla, que é o direito, por exemplo, da propriedade, né? Da liberdade da propriedade, direito de liberdade de ir e vir, liberdade de falar, liberdade de me associar, esse direito civil. Quando entra o século XIX, beleza? Há movimentos sociais muito fortes, beleza? A gente tem que ter uma aula só para movimento social, que é a próxima, né? Há movimentos sociais muito fortes e esses movimentos sociais eles vão bater muito na tecla do direito político, beleza? Certo? O trabalhador, por exemplo, ele não quer apenas, né, ter o direito de votar, que é um direito, mas ele também quer o direito de ser votado, ele quer se candidatar. E para ele se candidatar, ele tem que se reunir em partido político, né? Só que a origem, o início do partido político operário, na realidade é muito antes. É uma associação operária, ele quer o direito de se organizar em termos de sindicatos, entendeu? Então esse direito político de eu me representar, de eu votar, de eu ter o direito de organizar um partido político, esses são direitos políticos, beleza? Tá? E por fim o século XX. O século XX, que a gente sabe que em sua primeira metade, o século XX é uma catástrofe, né? O século XX é o século da Primeira Guerra Mundial, do nazifascismo, da crise de 1929, da Segunda Guerra Mundial. Então, tanta desgraça que em 1948 você tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem,
direitos humanos, né? Me perdoe. E aí, quando for essa parte dos direitos humanos ou direitos sociais, né? É justamente pensar isso, né? Nessa parte social, nessa parte mais básica, né? Todo homem tem direito, né? Todo homem tem direito à educação, à saúde, né? Todo homem tem direito a trabalho, entendeu? Todo homem tem direito à moradia. Todo homem tem direito a se alimentar todos os dias, certo? E esses direitos, eles estão surgindo, chamo a atenção para vocês, justamente no final da Segunda Guerra Mundial, quando há no Ocidente uma preocupação muito forte com o avanço do comunismo. Surge o estado de bem-estar social. Então, esses direitos sociais, beleza? Tá? Esses direitos sociais, que muitos vão inclusive entender como direitos humanos depois, mas uma outra aula também, esses direitos sociais, eles vão estar atrelados a grandes políticas públicas estatais, certo? Políticas de intervenção estatal no social, beleza? Sabe, educação para todos, sabe, saneamento básico para todos, saúde para todos, alimentação para todos, trabalho para todos, são os direitos sociais. Tá bom, galerinha? Espero ter ajudado. Beijo no coração da galera do terceiro ano aí do Marista. Valeu, pessoal. Um abraço.